Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Quem vos fala é o pregador MR. Estamos aqui para trazer mais um vídeo que certamente vai impactar você, vai impressionar você em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O tema é as duas etapas da criação do homem. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão estranhar esta mensagem, mas eu peço que compare coisas espirituais com espirituais. Venha acompanhar esse vídeo juntamente com a palavra de Deus para que você venha chegar à conclusão do Espírito na tua vida, no teu coração, para a glória do Senhor. Amém, amados? As duas etapas da criação do homem. Amém? Antes de nós irmos para o assunto diretamente, nós vamos ler aqui o Romanos capítulo 4, apenas o versículo 17, aliás, 16 e 17, que diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amados, eu quero destacar aqui esta palavra, especificamente, né, este ponto. Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Por que eu estou trazendo aqui esta palavra? Porque eu quero mostrar para você que esta é a natureza do nosso Deus. Esta é a natureza da fé que nós temos, a mesma fé de Abraão. E é nesta natureza que nós vamos circular, amados, através dessa mensagem. Amém? Porque o nosso Deus, no princípio da criação, lá em Gênesis, ele verdadeiramente utilizou desta natureza, ou seja, o verbo chamou à existência as coisas que não eram como se já fossem. Porque, amados, é importante você já visualizar desta maneira e já memorizar, amém, esta palavra, para que você possa entender o que nós vamos lançar neste momento. Glória a Deus. Então, amados, a natureza do verbo na criação, chamando as coisas como se já existissem. O que eu quero chamar a atenção desde já é que no princípio da criação, do capítulo 1 até o sétimo dia, ou seja, todo o capítulo 1, né, do primeiro dia ao sétimo dia, nós podemos entender e visualizar isso, que o verbo, ele chamou a existência, que o verbo, ele utilizou desta natureza para criar todas as coisas. E nós vamos aqui especificar, né, a criação do homem, primeiramente, né, e depois as plantas, os outros elementos, os animais, enfim. Eu quero destacar o seguinte, amados, eu quero que você já acompanhe esse raciocínio, que no capítulo 1 de Gênesis, do primeiro dia ao sexto dia, a criação se manifestou aqui através do verbo. Ou seja, o verbo chamou à existência as coisas e ainda que não existisse, amém? Para a palavra de Deus é como se já estivesse ali. A palavra de Deus relata justamente isto, que quando a palavra de Deus dizia produza, que haja, que faça, quando a palavra de Deus declarava a existência de alguma coisa, ela relatava como que esses elementos deveriam ser conforme a sua vontade. E ali, amados, nós podemos entender uma coisa, que o verbo estava utilizando dessa natureza. Ou seja, na criação dos elementos, plantas, né, o homem, os animais, enfim, todos os elementos existentes na terra, a palavra estava chamando a existência, mas ainda não havia formado, aleluia, esses elementos da terra. Mas ela já estava declarando como se ela já existisse. Se nós já acompanharmos aqui Gênesis capítulo 1, vamos lá.
Observe que é isso que tem acontecido em em toda a criação de Deus. Quando eu dizia, haja luz, e havia, e apareceu a luz, e Deus dizia, haja a expansão, e aconteceu. E Deus dizia, produza a terra, produza a água, Deus, o verbo, lançava a palavra à terra para que ela, atentasse para a sua palavra. Mas uma coisa é importante frisar e entender: as coisas não se formaram naquele momento. Aqui no capítulo 1, as coisas não surgiram de imediato, amados. Apenas o verbo lançou a palavra e deu ordem à terra e deu ordem à água para produzir. Amém? O processo da produção viria depois. Aleluia! O processo da aparição, da formação dos elementos, animais, plantas e o homem especificamente, só aconteceria depois. Mas aqui no capítulo 1 de Gênesis, o que aconteceu foi a criação do verbo através da sua palavra. Aleluia! Aqui aconteceu a criação, pois a produção do verbo é o que conta. A produção do verbo e da palavra é o que conta aqui na criação de Deus. Então o verbo disse, haja, dizia, produza, que haja elementos, produza elementos. E a terra e a água obedeceram a sua palavra, mas não foi exatamente naquele momento que isso aconteceu. Então, por isso que esta foi a primeira etapa da criação. Foi quando o verbo se manifestou. Foi quando o verbo trouxe à existência as coisas que não havia, como se já existisse. Glória a Deus. Então, por isso que a palavra relata que quando Deus criava os elementos, ele dizia que teria que ser assim, teria que ser assado, as espécies, os tipos de animais, as espécies de plantas, as espécies de animais. A palavra relatava o que o verbo havia criado, mas, na realidade, no fato, a formação desses elementos ainda não aconteceram. Então, amado, o que eu quero trazer aqui desde já, é este raciocínio. Que a primeira etapa da criação do verbo, ele chamou à existência as coisas e relatou como se ela já existisse, como se esses elementos já existissem, mas ainda não havia sido formado. Correto? Então essa foi a primeira etapa da criação, o verbo criando, mesmo que ainda não havia se formado. Vou repetir, a primeira etapa da criação é o verbo criando, mesmo que ainda não havia se formado do pó, não havia produzido, a terra ainda não havia respondido, na materialização, na matéria, na formação, a criação de Deus, a criação do verbo. Mas ali aconteceu a criação, pois o verbo declarou, e quando a palavra de Deus declara, é como se já existisse. Quando a palavra de Deus fala, embora não aconteça de imediato, é como se já acontecesse. Esta é a natureza do verbo, e esta foi a natureza que se manifestou aqui na criação, no princípio da criação. Vamos acompanhar o raciocínio. Então, a mensagem é as duas etapas da criação do homem. Então, o que realmente aconteceu? No capítulo 1, vamos lá no capítulo 1, no versículo 26, que fala da criação do homem. Depois da criação produz a terra alma vivente conforme sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra conforme sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo o réptil da terra conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Observe que o versículo 24 e 21 fala da criação dos seres viventes. Mas aqui, observando agora, analisando com esse raciocínio, aqui aconteceu a manifestação do verbo, na criação dos seres viventes, o verbo chamando a existência, amém?
os seres viventes, mas ainda não se manifestaram. Aqui Deus estava dando, o verbo estava dando ordem à terra, produza a terra. Aleluia! E Deus, o verbo relatou o que haveria de se formar. E a palavra relata como se já existisse. Aleluia! Mas de fato, a criação aconteceu exatamente aqui. Foi na proclamação do verbo, foi no anúncio do verbo que as coisas foram criadas. Mas o que eu quero chamar a atenção mais uma vez é que aqui, na realidade, o verbo chamou a existência a sua criação, mas a terra ainda não havia produzido. Recebeu a ordem, mas a terra ainda não havia produzido. O verbo deu ordem à terra, declarou, relatou os tipos de espécies de animais que haveria de surgir, mas a terra ainda não havia produzido. Aleluia! Então o versículo 26 continua: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, amado, o que eu quero dizer aqui, onde eu queria chegar na verdade, é que até na criação do homem, aqui se manifestou o verbo na criação do homem, não como muitos pregam e dizem que o homem foi formado do pó da terra. Aqui, amado, no versículo 26, na verdade, Deus, o verbo, criou o ser espiritual homem. O homem aqui, ele foi criado ser espiritual. Aqui não aconteceu a formação do pó da terra. Muitas pessoas, né, a maioria dos pregadores, né, dizem que o capítulo 1 é a mesma coisa do capítulo 2, ou o capítulo 2 é a mesma coisa do capítulo 1. Ou seja, o capítulo 1 e o capítulo 2 estão falando da mesma coisa, mas não é, amado. Não é. São dois acontecimentos diferentes. São duas etapas diferentes. O capítulo 1 fala da criação do verbo, na declaração em chamar a existência. E no capítulo 2, quando nós vamos chegar lá, fala da formação. As coisas foram criadas no capítulo 1, mas no capítulo 2 se formaram. Se você observar bem, todo o capítulo 1, quando Deus dizia produza, faça, haja, a Bíblia relata que Deus, no final ele dizia, Deus criara e fizera. Todo o relato do capítulo 1 fala, a linguagem utilizada é Deus criou e fez. Deus criou e fez. Mas no capítulo 2 essa linguagem já mudou, e nós vamos ver. Não fala mais de criação e de fazer, fala de formação. Amém, gente? Porque no capítulo 2 é uma continuidade. O capítulo 2 de Gênesis é uma continuidade da criação de Deus. É o resultado do verbo ter criado. É o resultado daquilo que o verbo declarou. É o resultado daquilo que o verbo ordenou à terra e à água e os céus para produzirem. E o homem aqui no versículo 26, ele foi criado ser espiritual. Aí você vai dizer, mas Deus fez macho e fêmea. Mas o ser homem é macho e fêmea. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o ser homem, que Deus havia criado aqui, ser espiritual, haveria de ser homem e mulher, haveria de ser macho e fêmea. O ser homem não tem sexo, não tem. O gênero humano é macho e fêmea. Por isso que a Bíblia fala macho e fêmea. Porque para Deus aqui, homem e mulher é a mesma coisa. Né? E estava já anunciando, um anúncio de que quando viesse a formação, viria macho e fêmea. Mas aqui, no versículo 26, foi criado ser espiritual. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, espírito, semelhança, caráter. Não está falando do pó, não está falando da formação do pó. E Deus continua dizendo, crescer e multiplicar e frutificar e dominar a terra. Observe que o verbo estava já trazendo conhecimento ao homem no que ele deveria fazer, haveria de acontecer. Quando a Bíblia relata aqui, na criação do homem, quando o verbo anuncia e fala para o homem o que ele deveria fazer, como que deveria ser, aqui é Deus já transmitindo ao homem o conhecimento do que haveria de acontecer.
Na verdade, aqui o verbo está falando com o ser espiritual. Está falando com o homem espiritual. Está falando com o homem criado. Aleluia, a imagem e semelhança de Deus. Estava transmitindo esta informação para o ser espiritual. Para quando ele viesse do pó, ele já trouxesse essa informação com ele. Quando ele já fosse formado do pó, ele já haveria de ter esse conhecimento. Simplesmente isso. Amém? O verbo está falando aqui com o homem, esse conhecimento que ele estava transmitindo aqui ao homem, foi para o ser espiritual. Então, aonde eu quero chegar? É que no capítulo 1 da criação de todos os elementos, homem, animais, plantas, aves, todos os seres viventes, né? Todas as espécies de seres viventes foram manifestos através do verbo. Ou seja, foram criados, o verbo declarou, o verbo relatou o que haveria de acontecer, deu ordem à terra, à água e o ar, e os céus, para produzir os seres viventes, mas ainda não havia sido formado do pó. O capítulo 1 foi apenas a criação através do verbo. Ou seja, a autêntica criação. Essa é a verdadeira criação, a criação do verbo. A formação é o resultado. Mas essa é a verdadeira criação. No capítulo 1 de Gênesis foi que aconteceu realmente a verdadeira criação de Deus. Aleluia. Quanto aos seres, quanto aos elementos existentes na terra, na água e no ar. Agora observe o capítulo 2, onde nós vamos tirar essa conclusão. Onde muitos dizem que o capítulo 2 é a repetição do capítulo 1, só com uma linguagem diferente. Porque eles não têm essa visão, eles não visualizam que são dois acontecimentos diferentes. Duas etapas, de que o capítulo 2 é uma sequência. Olha só o que diz o capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º da sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Observe. Aqui o capítulo 2 relata o fato do verbo ter concluído a sua criação no 7º dia. E ali acabou. O capítulo 2 trouxe uma sequência. Trouxe o relato do fim da criação. E disse que Deus ali havia criado e feito todas as coisas. Observe que a linguagem aqui continua criando e fazendo. Agora no versículo 4 diz assim: formação do jardim do Éden. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Agora aqui está o segredo. Versículo 5. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Amados, observe aqui que este versículo ele é muito interessante, porque por 3 vezes fala a palavra ainda. E essa palavra ainda nos dá uma ideia clara de continuidade. Amém? Acompanhe meu raciocínio. De continuidade. Ainda. Ou seja, fez uma coisa, uma parte, mas ainda não aconteceu a outra. Então o versículo aqui está dizendo que Deus havia criado, o verbo havia criado, dado ordem à terra, à água e os céus, os ares, para criar os seres viventes, mas ainda não havia. E aqui está relatando as plantas. Ainda não brotaram. Quer dizer, Deus havia criado. Deus já havia dito à terra: produza toda espécie de planta, de árvore, de semente, mas ainda não brotaram. Por quê, amados? Porque a segunda etapa da criação é resultado. E o que estava faltando aqui? A água. Ainda não havia feito chover sobre a terra. Amados, aqui existe um segredo muito interessante. Acompanhe meu raciocínio. Aqui eu chego numa conclusão de que o que estava faltando para que o resultado da criação acontecesse de forma física, se materializasse,
Era água. Porque Deus havia dado ordem para a terra produzir as plantas, os animais, as aves, inclusive o homem já estava, né, já havia sido criado, mas ainda não formara, ainda não havia o homem para lavrar a terra, porque ainda não havia feito chover. Observe que era a água, mano, é o complemento. A água sobre a terra, aleluia, é o elemento que faltava para que as coisas se formassem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí a figura do Espírito. Havia palavra, mas faltava o Espírito. Havia palavra, mas faltava água. Faltava água na terra para que a terra produzisse, amado. Isso é ciência. Isso é ciência de Deus. Amém? Como é que Deus iria criar, formar os animais, o homem, as plantas sem água? Nós somos seres aquáticos. O nosso corpo possui praticamente 70% de água. Qualquer elemento existente na Terra precisa de água. E é exatamente isso que a palavra estava aqui nos mostrando. Ainda não havia feito chover. Ainda. Havia sido criado, mas ainda não brotaram. Havia sido criado, mas os animais ainda não haviam sido formados. Havia sido criado, mas o homem ainda não se formara. O que estava faltando? Água. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha aí, amado. Fechamento. O homem aqui, ele foi feito alma vivente. Porque até então era ser espiritual. Amém? Até então o Verbo havia criado o homem como ser espiritual. E havia dado informação, havia dado conhecimento a ele, dito a ele o que ele deveria fazer, como deveria ser, mas o homem ainda não havia sido formado do pó. Precisou chover para que o homem fosse formado. Amém? Olha só que interessante. Depois que a terra molhou, depois que a terra foi molhada, é que o homem foi feito, foi formado, porque precisava da água. Glória a Deus. Aqui o homem passou a ser alma vivente, porque até então não era. Assim como os animais e as plantas. E no próximo vídeo aqui eu vou falar sobre uma coisa muito interessante, que é sobre, né, a primícia da criação das criaturas, que o homem foi formado depois. E vamos mostrar isso aqui depois. Aliás, o homem foi formado primeiro. Aleluia, na frente de tudo. Mas o que eu quero trazer com esse vídeo é exatamente isso. O homem primeiro foi criado, o ser espiritual. Essa foi a primeira, né, etapa da criação do homem. Depois, no capítulo 2, como sequência e complemento, o homem foi feito, né, do pó da terra. Correto? As duas etapas da criação do homem. O homem sendo criado ser espiritual, foi criado ser espiritual no capítulo 1 do versículo 26. E no capítulo 2, o homem foi criado, formado do pó da terra. Então o que eu quero chamar a atenção é isso, para o seu raciocínio, para que você realmente venha entender os fatos e os acontecimentos. Isso é importante, é interessante nós entendermos esse acontecimento, esse fato, para nós visualizarmos exatamente como que funcionou e como que funciona. Isso traz muito ensinamento para nós, né? O fato da palavra de Deus dizer que a natureza de Deus chama a existência das coisas que não são como se já fossem, nós entendemos o porquê do capítulo 1 ter acontecido isso. E como que aconteceu. Correto? E quando a palavra de Deus diz que o homem foi formado do pó da terra, depois que a terra foi molhada através da chuva, nos mostra que Deus utilizou aqui do caminho, da figura da palavra e do Espírito para criar e para formar. É ou não é? Deus, o Verbo já havia lançado a palavra na terra e faltava água. Simbolicamente, a água nós já entendemos que tem essa representação do Espírito. Então, observe como que a figura do Verbo e da palavra aqui funcionou para a formação do homem, formação das plantas e dos animais. Pudesse produzir, fertilizar a terra. Aleluia!
Mas enquanto a terra não fosse molhada, terra seca, não aconteceu nada, mano. A semente estava lá. Deus já havia criado o homem, já havia projetado de que viria do pó da terra. As plantas, as aves do céu viriam depois do quê? Da chuva, mano. Aleluia, glória a Deus. Então foi isso que aconteceu. Primeiro o homem foi feito ser espiritual e depois formado do pó da terra. Correto? Em nome de Jesus. E que você seja abençoado através dessa palavra. E que você venha meditar, que você venha ler, que você venha, analisar a palavra do Senhor, porque é bom nós entendermos a visão do Espírito, a visão de como as coisas realmente aconteceram, acontecem na nossa vida. É bom nós realmente meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que nós venhamos realmente ter uma boa conclusão dos fatos. Isso é muito importante, é muito interessante, para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Que você seja abençoado através dessa palavra, correto? Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus, se inscreva e que você seja verdadeiramente, em nome de Jesus, abençoado para a glória do Senhor.